Opa, tudo bem? Tudo bem com você aí, meu amigo e minha amiga, você aí das redes sociais? Jefferson Noronha passando aqui para dar continuação de um vídeo que eu fiz semana passada. Semana passada eu falei sobre o mal, Deus e o mal, né? Estive explicando o que significa o mal, que o mal é a ausência do bem, né? O mal é deixar de fazer o que é correto. Hoje eu vou estar falando sobre o texto de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Não sei se você já leu, mas quando você lê você vai ficar assustado. Vai falar, nossa, mas como pode a Bíblia dizer que Deus criou o mal? A Bíblia fala um monte de coisa, por isso que a gente precisa da correta interpretação. A Bíblia fala no Salmo 14, versículo 1, diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Se você pegar esse versículo isolado, ele, sem fazer uma exegese, uma interpretação correta, você pode usar para falar assim, a Bíblia está falando que Deus não existe. Mas quem que está falando que Deus não existe? O nécio, o tolo. Então a gente precisa sempre usar a correta interpretação, fazendo uma exegese, para a gente não querer construir com a Bíblia aquilo que a Bíblia não está dizendo. Então é o que a gente vai fazer aqui nesse texto, agora nesse vídeo, a respeito de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu vou ler aqui, né? Mas se você ler todo o capítulo 45, desde o começo, você já tem a resposta do mal que está falando aqui, que Deus cria, né? Ele não é autor do mal, né? Quando Deus ele age, há uma possibilidade de acontecer o mal, principalmente nas calamidades, né? Mas vamos lá ao texto então. Isaías capítulo 45, versículo 7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor que faço todas estas coisas. Então, se a gente pegar o pé da letra aqui, o que eu acabei de ler, Deus cria o mal. E aí, Deus cria o mal? É uma pergunta, né? Como pode a Bíblia dizer que Deus cria o mal? Isaías 45, 7. Deus é autor do mal? Problema. De acordo com este versículo, Deus forma a luz e cria as trevas. Faz a paz e cria o mal. Mas muitos outros textos das Escrituras nos informam que Deus não é o mal. 1 João 5, que ele não pode nem mesmo ver o mal. Abacuque 1,13. Nem pode ser tentado pelo mal. Tiago 1,13. Solução. A Bíblia é clara ao dizer que Deus é moralmente perfeito. Deuteronômio 32, 4. E também Mateus 5, 48. E que lhe é impossível pecar. Hebreus capítulo 6, versículo 18. Ao mesmo tempo, sua absoluta justiça exige que ele puna o pecado. Este juízo assume ambas as formas, temporal e eterna. Mateus 25, 41 e Apocalipse 20, do 11 ao 15. Na sua forma temporal, a execução da justiça de Deus às vezes é chamada de mal, porque parece ser o mal aos que estão sujeitos a ela. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Entretanto, a palavra hebraica correspondente a mal, ra, empregada no texto, nem sempre tem o sentido moral. De fato, o contexto mostra que ela deveria ser traduzida como calamidade ou desgraça, como algumas versões o fazem. Assim se diz que Deus é autor do mal. Neste sentido, não há no sentido moral, pelo menos não de forma direta. Além disso, há um sentido indireto no qual Deus é autor do mal em seu sentido moral. Deus criou seres morais com livre escolha, e a livre escolha é a origem do mal de ordem moral no universo. Assim, em última instância, Deus é responsável por fazer criaturas morais, que são responsáveis pelo mal de ordem moral. Deus tornou o mal possível ao criar criaturas livres, mas estas, em sua liberdade, fizeram com que o mal se tornasse real. É claro que a possibilidade do mal, isto é, a livre escolha em si mesma, é uma boa coisa. Portanto, Deus criou apenas coisas boas, uma das quais foi o poder de livre escolha, e as criaturas morais é que produziram o mal. Entretanto, Deus é autor de um universo moral, e neste sentido indireto, ele, em última instância, é autor da possibilidade do mal. É claro, Deus não apenas permitiu o mal,
Deus apenas permitiu o mal, mas jamais o promoveu. E por fim irá produzir um bem maior através dele. Eu lembro aqui, eu estou lendo aqui, mas eu estou lembrando Gênesis capítulo 50, versículo 20, a história de José do Egito, né? Todo o mal que aconteceu com José do Egito, você vê lá que no capítulo 50, versículo 20, José, diante de seus irmãos que venderam ele, né? Como escravo, ele teve toda aquela vida dificultosa, aquela trajetória horrível, mas onde foi parar José, né? Como governador do Egito. José fala assim: vocês bem intentaram mal contra mim, porém Deus transformou esse mal em bem. Então Deus permite o mal, Deus não promove o mal, mas Ele pode usar o mal para um bem maior. No caso de Jesus também, tanta desgraça ruim aconteceu com Jesus, mas o que aconteceu? Né? Ele veio ser uma eterna causa de uma redenção para todos aqueles que lhe obedecem. Acho que é em Hebreus capítulo 5, versículo 9 está escrito isso daí. Então Deus pode transformar o mal em bem, mas Deus não promove o mal. Esse texto aqui ele está bem claro, né? No seu contexto. Então a gente precisa ler todo o contexto. Então não pegue versículo isolado. O pessoal do meio religioso é difícil, tem até aquelas caixinhas de promessa, né? É toda açucarada, né? Chocolate espiritual que fala, né? Nunca vinha uma palavra ruim, um cajado igual fala, só vinha palavra açucarada. Então nós temos que tomar cuidado, né? O versículo isolado é problema. Versículo isolado é complexidade. Então a gente precisa ler todo o contexto. Esse versículo aqui, ele isolado, ele diz que Deus cria o mal. Mas qual mal? É o mal moral? Não é o mal moral. É o pecado? Não, Deus não é autor do pecado. Embora algumas religiões, alguns pensamentos filosóficos ensinem isso, a Bíblia não ensina isso. Por isso a gente tem que tomar todo cuidado na interpretação correta das Escrituras, para não colocar na boca de Deus aquilo que Deus não está falando. A primeira regra da hermenêutica é: a Bíblia interpreta a Bíblia. E você sabia que o primeiro intérprete da Bíblia foi o diabo? Nós vemos lá em Gênesis lá. Deus falou para Adão e Eva que no dia que eles comessem do fruto, eles morreriam. E o que a serpente falou para Eva? Certamente não morrerás. Então a interpretação bíblica, ela tem que ser, a gente tem que ter o Espírito Santo na nossa vida, né? Ser guiado pelo Espírito Santo. E é um trabalho assim dificultoso, trabalhoso, árduo. Não é impossível a gente chegar dentro de uma coerência de interpretação bíblica, para não estar falando heresia, ensinando coisa errada, né, para as pessoas. A gente tem que procurar esse caminho, o caminho da coerência na interpretação. E a exegese nos ajuda nisso. Né? Como eu falei aqui, o ateu, qualquer um agnóstico, qualquer um pode pegar lá o Salmo 14, versículo 1 e falar assim: olha, a Bíblia está falando que Deus não existe. Mas quem que está falando? É o nécio, o tolo, né? O louco. O louco fala mesmo que Deus não existe. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, eu estou encerrando esse vídeo rápido meu aqui, que é a continuação do outro vídeo. Só que esse é a respeito de Isaías 45, versículo 7. O versículo 1 de Isaías diz assim: assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater as nações e desarmar os reis. Então Deus está falando de guerra aqui. Eu usar Ciro para trazer guerra, libertação, né, conquista. E guerra, todo mundo sabe, guerra acontece calamidade, desgraça, morte, destruição. Então é isso. O mal que está escrito em Isaías 45, 7 é esse mal que Deus ia trazer através de Ciro. Ia trazer muita destruição, muita morte. Mas Deus não estava promovendo a maldade. Deus simplesmente estava executando juízo. No executar juízo de Deus, acaba acontecendo muita calamidade, né? A relação de Deus com o mal pode ser resumida da seguinte maneira: Deus, ele não é o autor do mal, no sentido de pecado, mal de ordem moral, perversidade, diretamente concretização do mal. Deus é autor do mal no sentido que eu acabei de falar aqui: calamidade, mal de ordem não moral, pragas indiretamente e possibilidade do mal. Então a gente tem que interpretar a Bíblia corretamente para não falar que Deus está falando uma coisa que ele não falou, colocar na boca de Deus.
Então o diabo colocou na boca de Deus uma coisa que Deus não tinha falado para o casal no Éden lá. Falou que certamente não morrerás. Então interpretou, a gente tem que tomar cuidado com a correta interpretação. Sabe, a gente vê as pessoas falando cada coisa na internet hoje em dia, hein? Eu não queria mudar o foco, mas tanto falso profeta, falso professor, heresiarca aí no YouTube falando um monte de coisa, e você olha lá, um monte de visualização de pessoas do meio religioso, visualizando esses hereges, esses falsos mestres, falsos professores, falsos doutores. Então temos que tomar muito cuidado. Eu estou encerrando meu vídeo. Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Vai lá ler Isaías 45:7, mas lê desde o primeiro versículo, né, todo o contexto, para você ter a correta interpretação desta passagem. Como pode a Bíblia dizer que Deus criou o mal? Parece muito estranho encontrar um versículo como esse na Bíblia. Deus criou o mal? Qual é o significado desse texto? É preciso entender que a palavra mal aqui não quer dizer pecado. Deus não é autor do pecado. O termo aqui fala que Deus é aquele que traz o mal enquanto sofrimento vem sobre as pessoas, quando há alguma razão para isso. Muitas vezes Deus trazia sofrimento e desgraça sobre o povo para que ele se arrependesse de seus pecados. Assim Deus pode ser o responsável direto do sofrimento de alguém, mas Deus nunca peca e nem comete a injustiça. Deus abençoe, um beijo no coração do Jefferson Noronha. Vamos continuar lendo, estudando, pesquisando a palavra de Deus. Seguir o conselho de Oséias, no capítulo 6, Oséias fala assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tchau, um beijo no coração do Jefferson Noronha.